Sócrates, um dos pensadores mais instigantes, um dos pensadores mais sedutores, um dos pensadores mais influentes que eu já li. Quando eu comecei a fazer a faculdade de filosofia, foi o primeiro filósofo que me deixou perplexo. A ética socrática, as máximas de Sócrates, a dialética socrática, o seu método. Mas tem um momento no pensamento socrático que eu acho espetacular e que é muito questionado hoje pelos detratores da filosofia. A filosofia possui vários detratores, e isso é da história da própria filosofia, porque ela não existe para acalmar os ânimos, mas ela existe para desestabilizar, para levar consciência, para levar crítica, para despertar o desejo de conhecer. E esse despertar, invariavelmente, vem com uma crítica profunda sobre tudo aquilo que até então nós acreditamos. Pôr em questão verdades absolutas, é lógico, causa um certo temor, mas invariavelmente leva ao conhecimento, leva à verdade. Não é por pouco que Sócrates é considerado filósofo da verdade. E era o grande desejo dele que essa verdade se alastrasse, propagasse, irradiasse e iluminasse o pensamento de todos os gregos da época. Quando Sócrates é instado sobre se era realmente o homem mais sábio de Atenas, ele demonstra entender muito bem a contradição de saber-se conhecedor das coisas, de ter consciência da própria profundidade intelectual. Ele simplesmente responde saber que nada sabia, que a única sabedoria que possuía era a sabedoria de ter certeza de nada saber. Sei que nada sei. Essa frase, ela causa impactos até hoje. Os detratores da filosofia adoram dizer que essa frase traduz a vaidade de Sócrates, um certo tipo de vaidade em Sócrates é difícil de entender, mas os detratores acreditam nisso, que essa frase nada mais é do que a expressão máxima da vaidade, da hipocrisia socrática. Mas Sócrates, como um filósofo de verdade, como um homem que buscou o conhecimento, que amava o conhecimento, que desejava ver esse conhecimento iluminando a mente de todos. Ele realmente entendia a contradição e tinha consciência que essa contradição o acompanharia por toda a sua vida. Essa contradição, esse paradoxo de, apesar de ter consciência, de saber, de ter um conhecimento vasto sobre as coisas, de ter um conhecimento profundo, aguçado, contundente sobre o ser humano, sobre a vida, sobre as escolhas humanas, apesar de toda essa vastidão de conhecimento que Sócrates possuía, ele sabia que, apesar de saber tanto, jamais conseguiria abarcar todo o conhecimento que seria possível para um homem do quilate como ele. Ele sabia que, apesar de conhecer muito, jamais conheceria tudo. Essa consciência acompanha todos aqueles que amam o conhecimento. E é uma contradição que desafia, que instiga, que provoca aquele que ama o conhecimento buscar cada vez mais o conhecimento, mesmo sabendo que, mesmo vivendo centenas de anos, ou até mesmo milhares de anos, ele jamais conseguiria atingir o tóton, o todo conhecimento, o todo de tudo aquilo que ele gostaria de saber. Sócrates é esse pensador. Não há vaidade, há consciência, não há arrogância. Há uma efetiva seriedade e compromisso
com o conhecer, com o iluminar. O conhecimento não pode ser algo secreto, não pode ser monopólio de um ou de outro. O conhecimento é para todos. A filosofia nada mais é do que trazer a luminosidade para tudo e para todos. É clarear, é trazer a verdade a partir do questionamento de todas as trevas ou de toda a treva da ignorância. Era o que Sócrates via. Era um ateniense, era um homem que conhecia a elite ateniense, tinha amigos importantes, poetas, teatrólogos, pensadores, matemáticos, intelectuais de toda verve, mas que, apesar de tudo, viviam ainda esmagados pelo peso de uma cultura, em muitas situações, retrógrada, falsos valores, falsas verdades. E ele desejava profundamente trazer às pessoas a consciência de que o conhecimento exige rompimento, conhecimento exige questionamento, conhecimento exige não temer, quebrar a espinha dos dogmas e das verdades absolutas para fazer surgir, para dar à luz, para parturir ideias e conhecimentos reais. Sócrates, grande Sócrates, o primeiro a me fazer ter certeza da minha escolha em fazer a faculdade de filosofia e me tornar um homem apaixonado pela ideia de conhecer, dentro de uma humildade que, inspirada em Sócrates, a humildade de saber-se conhecedor, mas a humildade de saber-se ainda ignorante diante da vastidão de um conhecimento que perpassa os caminhos do tempo. Aos mortais não é dada ou não é dado o privilégio do conhecimento de tudo. E como não existem imortais, esse conhecimento é apenas um desejo, uma busca, uma aventura, uma vontade, um querer conhecer. Eu agradeço profundamente a esse pensador chamado Sócrates, a esse questionador de modos e hábitos, a esse homem rebelde frente ao tribunal de Atenas que o condena por corromper menores e que mente para poder fazer dele um bandido, um criminoso. Mas Sócrates é Sócrates. É um grande pensador. Tem um compromisso com a verdade. E ele desdenha dos legisladores atenienses. E ele desdenha da justiça ateniense, porque ele sabe que essa justiça e esses legisladores fundaram o seu poder na ignorância e na mentira. E ele não admitia isso. Assumir que tinha uma única certeza, a de saber que nada sabia, ele simplesmente nos dá a prova de que o verdadeiro pensador sente na carne, sente no sangue a contradição de saber que, apesar de ter conhecimento e desejo, ele jamais atingirá o tótum, ele jamais atingirá o conhecimento pleno e absoluto de tudo. Mas, apesar disso, ele se sente provocado a conhecer cada vez mais e a irradiar esse conhecimento e emanar esse conhecimento para que todos tenham a oportunidade de conhecer a verdade. Verdade essa que Sócrates conhecia muito bem. Aos detratores de Sócrates, um apelo: conheçam no mais, conheçam a verdade desse pensador, que sabia muito bem a necessidade de um
eterno vínculo de nós com a autocrítica e com a busca do encontro com quem realmente somos. E só nos conheceremos, e só conheceremos a nossa essência, a nossa verdade, a partir da constatação de que somos nada mais, nada menos do que peregrinos da verdade, peregrinos do conhecimento. Isso é o que somos. Abração, grande Sócrates. Prazer conhecê-lo.